Bom, boa noite pessoal. Vamos fazer um vídeo rápido então, só falando sobre associação de bombas, tá? Associação de bombas em série e em paralelo. Então vamos falar aqui, olha. Aqui nós temos a curva característica para uma bomba operando sozinha, tá? E imaginar o que acontece quando nós colocamos duas bombas iguais para operar em série. Para chegar na curva do conjunto, basta a gente dobrar a altura de carga em cada ponto dessa curva, tá? Mantendo a vazão constante. Então, aqui nós teríamos alguma coisa mais ou menos dessa forma para curva característica do conjunto, onde por conjunto seriam duas bombas iguais a essa operando em série. Então, para chegar na curva de um conjunto, quando nós temos bombas em série, basta somar a altura mantendo a vazão constante. Em paralelo, de novo, vamos falar que isso daqui é a curva característica de uma determinada bomba. E para montar como seria a curva de duas bombas iguais a essa operando em paralelo, basta nós somarmos as vazões, mantendo a altura de carga constante. E aí nós vamos chegar em alguma coisa parecida com isso daqui, onde aqui vai ser a curva característica do conjunto, ou seja, duas bombas dessa operando em paralelo. Então, para bombas em paralelo, a gente soma a vazão volumétrica, mantendo a altura de carga. Agora observa uma coisa bem interessante, tá? Se em qualquer um desses casos nós fizermos a representação de uma curva para um sistema, onde aqui seria a curva característica do sistema, vamos fazer isso do lado de cá também. Curva característica do sistema. Isso daqui não vai ser válido para o ponto de operação, tá? Ou seja, a altura de carga ela não vai ser simplesmente o dobro quando eu tiver com duas bombas iguais em série operando e a vazão constante. E quando for em paralelo, a vazão não vai ser simplesmente o dobro com a altura de carga uma constante, porque o ponto de operação está mudando, tá? Então aqui, ó, seria o ponto de operação para uma bomba operando sozinha nesse sistema, e aqui o ponto de operação para as duas bombas iguais operando em série nesse mesmo sistema. Então você observa que tanto a altura de carga
quanto a vazão acabam se modificando. O mesmo acontecendo para as bombas operando em paralelo. Aqui seria o ponto de operação desse determinado sistema com uma única curva operando, tá? Ou funcionando, e aqui o ponto de operação para duas curvas iguais em paralelo. E de forma semelhante, nós teríamos alguma coisa mais ou menos assim. Então tivemos uma variação na altura de carga e uma variação na vazão. O que é esperado? Tá? De forma geral, a indicação para a utilização de bombas em paralelo é quando o sistema ele possui uma curva plana. O que seria essa curva plana? Essa curva ela se comporta mais como uma reta, ou ela tem uma atenuação menor. O que isso quer dizer? Quer dizer que para esse sistema aqui, o principal fator que obriga a utilização de uma bomba é o desnível geométrico, ou seja, o H estático aqui, tá? E a ação da perda de carga do escoamento na tubulação é relativamente pequena quando comparado com o nível de energia ou a quantidade de energia necessária para vencer esse desnível geométrico. E, por sua vez, quando nós pensamos em associação em série de bombas, nós, de forma geral, estamos direcionando para sistemas com curva íngreme. O que seria isso? A carga estática aqui, o HS, é relativamente pequeno perante a perda de carga que acontece pelo fluido está escoando dentro da tubulação. Tá? Então esse é um tipo de sistema onde o fator de perda de carga, que é aproximadamente quadrático com a vazão, tem uma importância relativa grande quando comparado ao desnível geométrico. Então essas seriam as indicações. Agora, de novo, ressaltando, é importante observar isso daqui. Tá? A construção da curva do conjunto é feita dessa forma. Para bombas em série, basta somar a altura, mantendo a vazão constante. Então, para eu sair da curva de uma bomba operando sozinha para duas bombas, no caso aqui iguais, operando em série, para cada ponto aqui dessa curva, eu vou simplesmente somar a altura de carga. E aí eu consigo construir a curva aqui em cima. Da mesma forma, para curvas operando em paralelo, a curva do conjunto das duas bombas operando em paralelo é construída simplesmente pela soma da vazão, mantendo a altura de carga constante. Então, se essa é a curva de uma bomba operando sozinha, em cada ponto aqui eu vou somando a vazão. E isso vai me dar a curva do conjunto. No entanto, isso não quer dizer que na operação do sistema eu vou ter realmente duas vezes a vazão, mantendo a altura de carga uma constante. E nem aqui eu vou ter duas vezes a altura de carga, mantendo a vazão uma constante. Isso vai depender do ponto de operação da curva de conjunto com a curva característica do sistema. Tá? Sempre a interseção da curva do sistema com a curva da bomba ou do conjunto de bombas operando é que vai nos dar o ponto de operação. Deixar aqui, né? Isso daqui seria a operação, vazão de operação de uma bomba sozinha. E aqui a vazão de operação do conjunto, altura de operação do conjunto, altura de operação de uma bomba única. Mesma coisa aqui, vazão de operação para uma única bomba, altura de operação para uma única bomba e mesma coisa para o conjunto. Só trocar aqui que eu usei Q ao invés de O. A gente está falando de operação, né? Então aqui não é P. Desculpa, P, não é Q. Operação no conjunto
operação da bomba isolada. Tá? Bom, e se forem bombas diferentes? Isso daqui seria a ideia para, se nós tivermos duas bombas, tá, com características ou curvas características diferentes, como que ficaria para essas bombas operando em série e operando em paralelo? Em série é a mesma coisa. Eu vou simplesmente somar as vazões. Então, se eu tenho essas duas vazões aqui, vou trabalhar fazendo a soma delas. Teria saindo daqui. Eu obteria uma curva mais ou menos com essa forma para curva característica do conjunto em série. E para elas operando em paralelo, não seria muito diferente. Tá? Simplesmente dobrando as vazões, e que seria a curva característica do conjunto em paralelo. A forma de se construir essas curvas é exatamente a mesma, tá? Bom, é isso, vídeo curto. Muito obrigado. Posteriormente, nós vamos falar mais um pouquinho sobre bombas.